Olá, família! Estamos de volta com mais uma manhã juntos. Que bom que você está aqui. Mais um aprendizado para nós aqui em Provérbios capítulo 3, onde nós já temos passado nossos últimos dias, temos falado sobre os meus versículos prediletos da Bíblia, o versículo 5 e 6, e hoje nós vamos olhar o 9 e o 10. Nós vamos juntar os dois também porque falam do mesmo princípio. E um princípio muito importante da gente compreender. A Bíblia fala bastante sobre esse princípio, nos dá várias instruções sobre esse princípio. E é um princípio que a gente precisa, inclusive, conversar a respeito dele, porque ele divide muitas opiniões. Vamos junto olhar e ver o que está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos de 9 a 10. Olha aqui comigo o que diz. Diz assim: Honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Tem muita coisa aqui para a gente falar. Mas a primeira coisa que eu quero que você note é o seguinte: talvez você esteja pensando, pô, que nada a ver, né? Agora vai falar de dar recursos para Deus e tal, que nada a ver. A gente vinha de uma progressão tão bacana sobre a sabedoria e que ela vai prolongar a sua vida e que a gente deve confiar no Senhor de todo o coração, reconhecer o Senhor nos seus caminhos. Aí começa a falar de dinheiro, que nada a ver, pastor. E o que eu quero que você veja aqui é uma ligação, isso é uma coisa importante. Olha aqui, ó, com o versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração. Reconheça ele em todos os seus caminhos. Isso inclui o versículo 9. Honre o Senhor com todos os recursos e os primeiros frutos das suas plantações. Se você confia no Senhor de todo o coração e não se apoia no seu próprio entendimento, você vai também, uma das expressões disso, não é a única expressão, mas uma das expressões, é que você não vai ter problema em honrar o Senhor com seus recursos. Por quê? Porque a sua confiança não está no seu recurso, a sua confiança está no Senhor. Você está confiando nele, se apoiando nele, entendendo que ele que endireita os seus caminhos e as suas veredas. Então, você honrar a Deus com seu recurso é um resultado natural de quem já vive o versículo 5. Então, eu quero desfazer primeiro essa ideia de que, nossa, nada a ver, tá falando de confiar em Deus e agora tá falando sobre dar dinheiro. Só dá dinheiro, só é generoso quem confia em Deus e quem reconhece Deus como a fonte de todas as coisas, inclusive do recurso que a gente tem. Então, primeira coisa é isso. A gente não pode dizer, inclusive, que nós confiamos em Deus de todo o coração, mas não dou R$ 1. Não sou generoso com os meus recursos. Por que eu não sou generoso com os meus recursos? Na grande maioria dos casos é porque eu confio no meu recurso para cuidar de mim e não em Deus. Versículo 9, eu quero pegar a primeira palavra porque tem muita coisa para a gente ver aqui. A primeira palavra diz o seguinte, versículo 9: honre o Senhor com todos os seus recursos. Queridos, note o seguinte, que o entregar do seu recurso é você honrar a Deus. Em que sentido? Deus precisa de recurso? Não. É uma forma de você dizer, Deus, primeira coisa, eu entendo que todo recurso vem do Senhor e eu quero então contribuir uma parte disso para a propagação da mensagem, para o crescimento, né, do reino de Deus, para cuidar das necessidades das coisas que competem ao reino de Deus. Primeiro motivo de você honrar é isso, entender que tudo vem de Deus. Segunda forma de você honrar é você colocar em prática uma confiança. A confiança é um sentimento. É um sentimento. Eu confio. Como que você... eu sinto aqui uma confiança. Mas uma das formas que a gente coloca a nossa confiança em prática, não é a única, mas é uma das formas, talvez uma das mais difíceis, tá? É você pegar um pouco do seu recurso e você destinar isso à obra de Deus. É uma forma de você honrar a Deus, é você demonstrar de forma prática uma atitude interior do coração. Só um detalhe aqui, não vou entrar, não é o tema de hoje, mas é por isso que eu acho maravilhoso o conceito do dízimo. Por quê? Porque o dízimo é 10%. Seja você um bilionário, né? Seja você um aposentado, né? Vivendo do INSS. É 10% para todo mundo. É a mesma medida para todo mundo. Não é
menos porque a pessoa tem muito, então paga menos, não é mais para a pessoa que tem pouco, não é menos para a pessoa que tem pouco também, né? É igual para todo mundo, é 10% da nossa realidade financeira, seja ela qual for. Qual que é a parte maravilhosa do 10%? Também, eu acho. Ela ainda nos deixa com 90% do nosso recurso para a gente poder, né, utilizar de forma sábia, mas 10% é, já é o suficiente para todas as vezes que a gente faz a transferência, o meu caso, né, de fazer uma transferência, eu faço transferência online, todas as vezes dá uma dorzinha. Dá uma dorzinha no sentido, eu estou tomando uma decisão consciente. Não é uma dor de tipo, eu não queria mandar, não é isso. Isso, né, já venci isso há muitos anos atrás. Mas é um sentimento do seguinte, cara, não é um valor pequeno, não é 10 reais que eu daria para ajudar alguém que está pedindo ajuda na saída de um supermercado, entende? Mas é um valor já significativo para eu poder fazer uma coisa que a gente precisa fazer, para eu mensalmente poder declarar que a minha confiança está em Deus. Por que eu acho que o dízimo é maravilhoso e por que ele deve ser feito, e por que ele deve ser feito mensalmente, né? Para a gente que é mensalista. Mensalmente eu estou declarando, eu poderia fazer um monte de coisa com esse recurso, eu poderia melhorar alguns aspectos da minha vida com esse dinheiro, se eu não desse para a igreja. Mas eu estou decidindo declarar mensalmente que a minha confiança está em Deus e de que eu reconheço que, na verdade, Deus é quem me deu o 100%. 100%. 100% é de Deus. E Deus, o dono do 100%, falou, você fica com 90%, eu fico com 10%. Então essas percepções ajudam a gente a reconhecer que o dar ou não dar do nosso recurso não é só uma questão de generosidade, é uma questão de honra também. Porque o cara que tem uma dificuldade de entregar o seu recurso, além talvez de ter uma dificuldade com generosidade, tem uma dificuldade com honra. Talvez ele ache que o recurso é dele, capacidade é dele, quem ralou foi ele, quem conseguiu o emprego foi ele, quem estudou foi ele, né? Quem pagou o preço foi ele, então o dinheiro é dele. Ou seja, o que está no centro da percepção da vida dessa pessoa? Ele, o que eu faço, minha capacidade, meus estudos, minhas conexões. Eu estou no centro. Quando você entrega do seu recurso, voltando aqui ao nosso versículo, honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, eu estou dizendo o seguinte, eu estou honrando a Deus, reconhecendo Deus. É o Senhor que me deu, é o Senhor que é dono, é o Senhor que me colocou nessa função, é o Senhor que me dá o 100%, eu estou olhando para o Senhor é o centro da minha vida. E eu estou simplesmente obedecendo aquilo que o Senhor, como centro da minha vida, me ordenou a fazer. Então, honre o Senhor com todos os seus recursos. Olha aqui, com todos os seus recursos. E com os primeiros frutos de todas as suas plantações. O que está acontecendo aqui? Na época do Antigo Testamento, era muito comum quando alguém plantava uma vinha, por exemplo, os primeiros frutos daquela vinha eram dados ao Senhor. Assim como até no meio animal, né? O primeiro nascido, né? Primeiro animal nascido, ou no meio humano, o primogênito, né? O primeiro a ser nascido de uma família, né? Eram dedicados ao Senhor. E o que é isso, mais uma vez? É a honra reconhecendo, cara, eu posso até ter plantado uma videira, mas, cara, quem que manda água? Quem que deu os nutrientes, sabe? Quem que criou a fotossíntese? Eu posso até adicionar água, posso até adicionar nutrientes, mas quem que, né, possibilita a fotossíntese e a geração de frutos? Explica para mim como que solo, nutrientes e água são transformados em uma uva doce que produz um vinho. Né, cara, tem obra de Deus nisso. Então, o primeiro fruto era um reconhecimento. Cara, se isso aqui está dando fruto, é porque foi Deus que fez. E eu estou dando do primeiro fruto, os primeiros frutos dessa vinha, como uma forma de honrar a Deus e, ao mesmo tempo, como uma forma de dependência de Deus, que o primeiro ano que ela der frutos, eu não vou pegar o fruto, eu vou dar para Deus. Eu vou aguardar para os outros anos em que os frutos virão, e aí então eu vou poder consumir desse fruto. Ou seja, eu continuo na dependência de Deus. O primeiro fruto aconteceu, mas a minha dependência de Deus é para o segundo, terceiro, quarto ano e assim por diante. Queridos,
trazendo para a nossa realidade hoje, né? Claro que naquela época era uma vida agrária, então você plantava e você dava os seus primeiros frutos. O que a gente traz de princípio aqui para a nossa vida hoje, né? Que a maioria de nós não vive de plantar e de colher. Duas coisas. Primeiro, Deus deve ter o nosso primeiro recurso e não a sobra. Tem muita gente que não é generoso com Deus, não é dizimista, não é ofertante, porque não sobra no final do mês. Esse é o problema. Você não espera sobrar, você dá o primeiro para Deus. Como um reconhecimento de confiança, Deus é o Senhor que me deu, e eu estou confiando no Senhor para o restante que vai ter que ser pago de uma forma ou de outra. Então você dá o primeiro fruto e você aguarda para você suprir a sua necessidade a partir do segundo ano da colheita. Da mesma forma, se você esperar sobrar para você dizimar, você nunca vai dizimar. Então, é o primeiro fruto. Você dá do primeiro porque Deus Deus está em primeiro lugar. Segunda coisa é que existe uma declaração de dependência aqui. Deus, eu esperei essa vinha crescer, ela deu os primeiros frutos, eu estou doido para pegar esses frutos, mas vou entregar para o Senhor e vou confiar que esses frutos continuarão a vir. Da mesma forma, né, o dízimo é exatamente isso, é você entregar algumas coisas para Deus, reconhecendo que tudo que você tem é dele, se a videira deu fruta porque Deus fez ela dar fruto, né, a fotossíntese e assim por diante, e você está confiando em Deus para suprir as suas necessidades no futuro. E olha o que diz aí o nosso princípio, né? Versículo 10. Se você fizer isso, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Olha só, se você der os primeiros frutos da videira, tá? Estou supondo aqui que está falando de videira. Os seus barris transbordarão de vinho e os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Ou seja, você não precisa se preocupar com a falta de recursos se você priorizar a Deus com os seus recursos. Não está falando aqui, não é uma promessa de, nossa, você vai ostentar, você vai ficar passeando de iate no domingo. Não, não é isso que... Deus não está preocupado com isso, porque a maioria de nós não tem estrutura para lidar com uma situação dessa e manter Deus no centro da nossa vida. Mas o que Deus está falando é o seguinte, cara, se você honrar a Deus com os seus recursos, você não precisa se preocupar sobre faltar alguma coisa para você. Por quê? Porque, olha só, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, não precisa se preocupar, e os seus barris vão transbordar de vinho. Não faltará recurso para você se você aprender a honrar a Deus com aquilo que Ele te deu. Então tem tudo a ver com a gente honrar a Deus, a gente confiar em Deus de todo o coração. Se você confia em Deus de todo o coração, você tem uma facilidade de você poder contribuir e honrar a Deus com o seu recurso. E queridos, eu sei que tem muito abuso hoje em dia, né, nas igrejas por aí, e a gente ouve as histórias, normalmente as histórias que a gente ouve são de pessoas que usam esse princípio, né, de sabedoria para o seu próprio benefício, para extorquir pessoas e assim por diante, né? Mas, queridos, a gente precisa saber separar, assim como em qualquer ramo tem bons profissionais e maus profissionais, né? Tem também bons pastores e maus pastores, boas igrejas, más igrejas, né? Bons professores, maus professores. Então, nós vamos aprender a separar. Existem alguns casos de abuso onde isso foi distorcido e pervertido para lucro próprio, ok? Mas o princípio permanece apesar dessas distorções. E, vamos falar a verdade, a maioria das igrejas aí hoje, a maioria das igrejas, tem pastores sérios, buscando fazer a vontade de Deus, buscando cuidar da necessidade do povo, buscando abençoar a cidade e fazendo o uso devido dos recursos, né, para isso. Vocês sabem a minha história, eu compartilho isso não por mim, não para o meu benefício, mas para o seu benefício, que eu não somente ensino sobre o dízimo, mas eu pratico o dízimo. Eu e a minha casa aqui praticamos o dízimo, dizimando para a nossa igreja. Esse é o princípio do dízimo. O dízimo é para igreja local aonde você participa, onde você é alimentado, ok? Ofertas vão além disso. Você quer ofertar na vida de alguém, você quer abençoar alguém, você quer apoiar alguém, você faz isso. Dízimo é para a igreja, oferta é para onde Deus direcionar o seu coração. Eu e a minha casa, pela graça de Deus, somos dizimistas e ofertantes. E podemos dizer da nossa prática de vida que esse versículo é muito verdadeiro, esse versículo é muito real
esse princípio tem se tornado realidade cada vez mais na nossa vida. Então, quero sugerir a você que você pense nesse aspecto. Não é o único versículo que vai falar sobre recurso, outros vão também, porque recurso faz parte do nosso dia a dia, e Provérbios é muito prático, né? Honra o Senhor. A gente pode até implicar, né, que se a gente não faz nada disso, de certa forma a gente desonra o Senhor, né? Que tudo é meu, eu sou dono de tudo, eu que consegui, eu que faço, eu sou o cara. Quando a gente faz aquela transferência ali no começo do mês, a gente está dizendo, Deus, obrigado, porque tudo é teu. Obrigado porque eu tenho o privilégio de contribuir no reino de Deus para que outras pessoas possam encontrar o caminho, outras pessoas possam viver o que a gente está vivendo. E é uma pequena forma de eu demonstrar com uma ação que eu confio no Senhor de todo o coração. Que Deus possa te abençoar e que Deus possa aplicar essa mensagem ao teu coração, talvez te libertando de uma prisão autoimposta, né? A prisão do medo, prisão da falta, prisão do não tem, da prisão de não vai. Confie no Senhor de todo o coração, não se apoie no seu próprio entendimento, não. Em todos os seus caminhos, reconheça Ele e Ele vai endireitar as suas veredas. Isso, inclusive, se aplica à nossa vida financeira. Amém? Vamos orar? Pai, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude com relação a isso aqui. Tem talvez alguns irmãos meus aqui que precisam ser libertos, Deus, de medo, de angústia com relação a isso. Talvez um trauma de alguma outra instituição aí, de uso indevido de recursos. Pai, eu oro que o Senhor nos cure e nos direcione de acordo com a Tua palavra para cumprirmos aquilo que Provérbios nos ensina aqui. E para que a gente possa também viver os benefícios. Pai, eu oro que sobre a vida dos meus irmãos que honram o Senhor com seus recursos, eu oro, Pai, para que os seus celeiros fiquem plenamente cheios e os seus barris transbordem de vinho. Oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã.